Tu és aquele que incapacita e que encoraja. E nós sabemos, ó Deus, que foi a sua misericórdia, a sua bondade que nos fez estar aqui nesta noite. É por isso, meu Deus, que assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos, podem tomar assento. Assente-se glorificando e exaltando o nome do nosso Criador. Queridos, graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos concedido. Olha, a igreja está bonita, glória a Deus. Deus do céu possa continuar nos abençoando. E hoje nós vamos dar continuidade dentro do livro do Apocalipse, onde nós já estamos alguns dias já. O livro do Apocalipse, como todos sabem, é um livro dotado de revelações, dotado de promessas, dotado de verdades absolutas. Um livro cheio de interpretações, um livro que até algum tempo atrás era um livro até pavoroso, né? Muitas pessoas, só de ouvir o nome Apocalipse, já associava-se a algo terrível, a algo catastrófico. Mas a partir do momento que nós entendemos que o livro do Apocalipse ele é terrível para o ímpio, mas ele é uma bênção para os santos, nós começamos a descansar e olhamos agora para esse livro como uma bênção de Deus para nossas vidas, porque até então a palavra Apocalipse significa revelação. Deus ele descortinou o véu da eternidade e nos mostrou as coisas que vão acontecer, não muito depois desses dias, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. No caso do capítulo de número 7, nós estamos ainda no 6º selo, nós ainda não entramos no 7º selo. Dentro deste 6º selo, nós já falamos sobre o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo preto, o cavalo vermelho. Nós falamos sobre o tribunal, nós falamos sobre as catástrofes que irá acontecer na terra quando a igreja for arrebatada. Dentro do capítulo de número 7, a igreja, ela não está mais na terra. Tudo que está acontecendo dentro do capítulo de número 7, quem estará participando desse período dentro da terra será aqueles que são judeus, que não creem em Cristo. No caso 144 mostra isso daí, que eles serão o povo que está lá. E qual é o outro povo que estará na terra quando a igreja for arrebatada? Sabe quem? Talvez o filho crente, talvez o desviado, talvez o pai que não ouviu o filho chamando ele para a igreja, talvez estará as pessoas que hoje, desculpe o meu termo, rodam santidade, mas na verdade só tem capa de crente, mas por dentro são trevas. Essas pessoas que não foram arrebatadas ficarão para a tribulação e grande tribulação. E quando o período de tribulação e grande tribulação começar, para esses que já conhecem o que é a verdade, sabem, têm certeza que hoje o que estão ouvindo vai acontecer, naquele momento eles já entrarão já em pânico, entrarão já em tribulação, porque eles já estarão sofrendo, porque eles sabem, conhecem a verdade. Eles vão lembrar de que um dia o pastor falou: acerta o caminho, fica em Cristo. Eles vão lembrar do pai que falava: filho, volte para Cristo, não se desvie do caminho de Cristo. Os pais que ficarem vão lembrar que seus filhos estavam indo para a igreja, ouvindo o irmão chamando, mas não, endureceram o coração nesse período e ficaram no arrebatamento. Só que, quando nós entramos dentro do capítulo de número 7, nós vimos duas situações que estará acontecendo dentro desse período. O primeiro período é que no meio daquela devastação, da tribulação dentro da terra, o sol se escondendo, a lua ficando vermelha, o oxigênio se abaixando, o mar invadindo as praias, o terremoto tomando conta do mundo, vulcão soltando suas lavas, suas fumaças, químicas, e trazendo uma catástrofe dentro da igreja, dentro da terra. A Bíblia fala, a partir do capítulo de número 7, que um anjo vai gritar para os 4 anjos pararem
de trazer tribulação para a terra. Por quê? Porque era necessário que um deles saísse e selasse os filhos de Deus. E na semana retrasada, ou na outra ainda retrasada, nós falamos sobre os selados de Deus, os 144 mil, que são os israelitas. E na semana passada, nós damos a continuação falando sobre os judeus, que serão selados, que os 144 mil que serão selados, não é brasileiro, não é espanhol, não é italiano, não é português, eles são únicos e exclusivamente da tribo de Israel, são israelitas. Então, se um dia chegar um testemunho de Jeová lá e falando assim, serão 144 mil que vai ser salvo, você já tem argumento bíblico para falar, opa, não, pera lá, o que será selado são judeus, 12 mil de cada tribo, formando então os 144 mil. Aí semana passada, nós nos pautamos dentro de uma tribo, porque lembra que eu expliquei para vocês, quantos filhos Jacó teve? Quantos filhos Jacó teve? 13 filhos, exatamente. Hoje o Davi acertou. Semana passada ele errou, hoje ele já acertou. São 13 filhos que Jacó teve. Jacó deu bênção para 12, na verdade para os 13, mas quem recebeu a terra foram 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó. E uma dos filhos deles não recebeu a terra como herança. Qual tribo que era? Não, a tribo de Levi não recebeu terra de Jacó. Levi, ele recebeu o sacerdote. Calma que você vai acertar, Davi. Ele recebeu a bênção sacerdotal, e nenhum sacerdote podia vir se não fosse da tribo de Levi. Então Levi foi a tribo que ficou sem terra, mas ao mesmo tempo tinha tudo, que ele era de todas as tribos, né? Ele participava de todas as bênçãos ali. Só que quando nós chegamos aqui nos 144 mil, foram 12 tribos que receberam a promessa e receberam o selo de Deus. Só que teve uma tribo que não recebeu o selo. E qual tribo é? Qual tribo é? A tribo de Dan, exatamente. Agora, a tribo de Levi recebe a parte dela na herança da salvação, de ser selado dos filhos de Deus. Só que a tribo de Dan não recebeu. E semana passada, nós ficamos um bom período aqui falando o que era a tribo de Dan. O porquê que a tribo de Dan, ela foi excluída das 12 tribos das 144 mil. Nós falamos que a tribo de Dan, na verdade, foi entre os irmãos o que recebeu, vamos pôr assim, uma das maiores bênçãos, porque Dan, ele recebeu a bênção do seu pai de ser juiz. Dan, ele podia julgar. Entre os irmãos, Dan era o que tinha sabedoria e discernimento para poder dar uma sentença. Só que, por consequência da sua geração, a Bíblia, o próprio Jacó já fala: porém, Dan, tu serás uma serpente que picará a pata do cavalo para que os seus cavaleiros caiam. Então nós vimos que a bênção de Dan foi uma bênção, só que a consequência do julgamento é uma lástima, é uma desgraça, é uma queda da parte peculiar da bênção de Deus. E não só isso, nós vimos que Dan, ele foi ingrato, porque a tribo de Dan recebeu uma terra, só que ficou totalmente insatisfeita com a sua terra. Eles fizeram o quê? Invadiram outras demais terras pacíficas, foram lá, dizimaram o povo, mataram o povo, roubaram a terra do povo, e Deus não mandou matar e roubar a terra de ninguém, porque Deus já tinha dado a terra para ele, era para ele ficar satisfeito com a terra e gozar de prazer dentro daquela terra. Aí eu fiz até um paralelo entre nós, né? Que às vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Às vezes a gente pede um trabalho, Deus dá o trabalho, e com uma semana já estamos reclamando do trabalho. Às vezes a gente pede um marido, Deus dá o marido, daqui uma semana já estamos reclamando do marido.
Nós pegamos uma esposa, passa 5 dias, já estamos reclamando da esposa já. Nós temos muita semelhança com Dan. Às vezes nós reclamamos demais com as bênçãos que Deus nos dá. Dan recebeu uma bênção. Dan, ele profanou o sacerdócio. De qual tribo que poderia sair o sacerdote? Tribo de Levi, exatamente. E lá em Juízes nós vimos que Dan separou e levantou um sacerdote da sua própria tribo, profanando então o sacerdócio. Nós vimos que Dan, ele profanou o templo, a tribo de Dan profanou o templo. Por quê? Porque na época que houve a divisão do reino, ficou as 10 tribos no reino do norte, as 2 tribos no reino do sul, e Jerusalém como capital, e o templo de Israel estava em Jerusalém. Então todas as 10 tribos, uma vez por ano, tinha que descer até Jerusalém para ofertar o sacrifício anual para Deus. Só que o rei lá das 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria, começou a inventar algumas modas e mandou confeccionar. O que é que ele mandou confeccionar? 2 bezerros de ouro. E colocou aonde esses bezerros de ouro? Colocou um na cidade de Betel e a outra na cidade de Dan. Dentro da cidade de Dan, pegaram o bezerro de ouro e colocaram dentro de um templo. E o rei falava: ninguém mais precisa descer a Jerusalém para sacrificar. Nós temos agora o nosso Deus que nos livrou lá do Egito. Lembra do bezerro de ouro que fizeram lá no deserto? Agora colocaram lá dentro do templo de Dan. Então profanou também o templo. Então Dan, nós estamos vendo que ele tem uma lista muito grande que fez ele ser tirado fora da bênção de Deus. E o exemplo clássico que eu dei semana passada, que foi acerca de Sansão. Lembra que a força de Sansão não estava no seu cabelo? A força de Sansão não estava no seu cabelo. A força de Sansão estava no Espírito Santo, que se apoderava dele, e ele fazia os prodígios, fazia as maravilhas, fazia tudo o que tinha que ser feito, porque Sansão, ele era um danita, ele era da tribo de Dan. Os seus pais eram piedosos, ensinaram Dan no caminho que tinha que andar, ensinaram Sansão no caminho que tinha que andar. Mas Sansão, à sua maioridade, ao seu grau de intelectualidade de indivíduo, optou a desobedecer todas as ordens dadas por Deus através dos seus pais. Então Sansão, ele vai lá, ele profana no meio dos vinhos, ele toca em animal morto, ele come coisa impura, ele casa com uma filisteia, ele brinca com o perigo, né? Ele estava passando pelo vale da sombra da morte, só que ele literalmente estava sem medo nenhum, e ele estava flertando então com o pecado, flertando com o perigo, tentando a Deus, porque Deus disse para ele: enquanto você estiver em mim, eu te darei força e nenhum filisteu tocará em ti. Até que quando ele chegou um momento que ele flertou tanto com o pecado, que ele se entregou de bandeja para Dalila. Dalila foi lá, cortou as 7 tranças de Sansão, trazendo então o ápice do pecado de Sansão diante de Deus. E quando ela gritou: olha os filisteus, Dalila cantou, Sansão fez o que? Ele pulou e falou: agora eu vou como eu fui outras vezes. Só que o texto diz: e não sabia Sansão que o Espírito Santo o havia deixado. Olha o perigo. Sansão pecou a primeira vez, o Espírito permaneceu. Pecou a segunda, o Espírito permaneceu. Terceira, quarta, quinta, sexta, até que chegou o ápice. Irmão, entenda uma coisa: tudo existe um limite. Para tudo existe um limite. Não flerte com o pecado, não flerte com a sorte, achando de que eu pequei hoje e Deus não me castigou amanhã, então depois da manhã eu posso pecar de novo. Cuidado com isso daí, porque isso daí pode ser uma pedra de tropeço para a tua salvação. No caso de Sansão, que é o paradigma da trajetória de Dan, brincou, chegou no final, foi barrado.
Só que, quando eu falei semana passada, tudo acerca de Sansão e tudo mais, eu parei aonde? Eu parei que possivelmente há grandes estudiosos israelitas, protestantes, que acreditam que até mesmo o anticristo se levantará saída da tribo de Dan. Por quê? Porque qual que era o símbolo da tribo de Dan? Vocês se lembram? O símbolo da tribo de Dan é uma serpente. Terrível. Parece que é até estranho dentro do judaísmo você ver uma tribo que adotou uma serpente para ser o símbolo, porque a serpente ela sempre foi símbolo de traição, principalmente dentro do judaísmo. Quem é a antiga serpente que se levantará? Satanás. Quando a Bíblia se refere a Satanás, ela sempre se refere à sua peçonha, à sua astúcia de Satanás. A Bíblia fala que do pó a serpente se alimentaria. E que pó é esse que a serpente se alimenta? Porque se você vê uma cobra andando no chão, você não vê ela comendo pó. Ela se alimenta de um bicho, ela se alimenta de pequenos animais. Tem casos aí que ela se alimenta de grandes animais, mas você não vê uma sucuri comendo pó. Que pó é esse então que a serpente vai se alimentar? Alguém ousa chutar? Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Satanás ele se alimenta através do nosso pecado. Ele é astuto, a serpente que está se alimentando da nossa ira, da nossa cólera, das nossas vaciladas. Ele ganha força quando eu e você pecamos, porque a palavra Satanás, ela significa acusador. No aramaico mais arcaico ainda, é promotor. Promotor que acusa, é aquele que tem acesso. Todas as vezes que eu e você pecamos, Satanás ganha acesso a Deus para acusar a obra de Jesus por causa dos nossos pecados. Olha só que perigo quando pecamos. O perigo não está somente na nossa salvação, mas está também em abominar o sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia fala que aquele que peca voluntariamente expõe Cristo novamente à crucificação, expõe Cristo ao vitupério. E olha, irmão, vou te falar uma coisa, a Bíblia vai mais fundo ainda. Ela fala que é impossível aqueles que uma vez provaram do dom celestial, provaram das virtudes vindouras, provaram do céu, provaram da salvação e recaíram. A Bíblia fala que é impossível que eles tornem de novo a graça. Olha que perigo que é flertar com o pecado. A Bíblia fala que quando nós flertamos demais com o pecado, Deus abre mão. Você já viu aquela pessoa que peca deliberadamente e parece que nunca acontece nada com ele? E você vê, você fala, poxa, aquele miserável está pecando, está falando isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo lá, e não acontece nada com ele. Sabe por quê? Muitas das vezes Deus já abriu mão da vida dele. Porque Romanos diz o seguinte, que Deus entrega os homens às suas paixões, às suas vontades. Se está sem disciplina, chore, porque você pode ter sido rejeitado. Porque Deus castiga e corrige o filho que ama. Então nós temos aqui uma clara evidência de que receber uma bênção de julgamento é bênção, mas a consequência dela pode ser devastadora. Podemos receber o símbolo da serpente na nossa alma, e assim como Satanás ir para o abismo, nós também podemos ir, se nós não tomarmos cuidado com essa etapa que nós vamos entrar agora. Porque o anticristo, ele, lembra que eu já falei o que é o anticristo? O anticristo não é aquele que é literalmente contra Deus. O anticristo é aquele que usurpa a glória de Deus. Ele fala em nome de Cristo, mas para benefício próprio. Ele ajuda o próximo
para benefício e status próximo. Ele prega para a multidão, mas para benefício próprio, para ganhar status, para ganhar conforto nessa terra. Ele faz qualquer outra coisa, menos para a glória de Deus, mas usa o nome de Deus para ter glória. Isso daí é ser um anticristo. E o anticristo, a Bíblia fala que daqui a um pouquinho nós vamos chegar ali, mas ele fala que o anticristo vai ter a sua ferida de chaga sarada, uma ferida mortal na sua cabeça sarada. Por quê? Por causa dos prodígios e milagres que ele vai fazer dentro da tribulação. Dan, quando ele recebe essa característica de que ele seria uma serpente, nós temos que ver que a serpente, ela caça a sua presa através da sua língua, através da peçonha, através do veneno. E o que eu vou falar aqui hoje, irmãos, talvez vai doer um pouquinho em mim, vai doer um pouquinho em você, eu acho que vai doer um pouquinho em todo mundo aqui. Mas quantos aqui querem morar no céu? Quantos querem vencer as astutas ciladas do nosso inimigo? Glória a Deus. Então vamos embarcar nessa daqui, só para nós entendermos qual é o problema da tribo de Dan e que nós devemos evitar. O maior problema de tudo isso que nós vimos de Dan, aquilo ali ainda poderia até ser relevante, mas o problema maior de Dan estava na língua, estava no julgar, no falar, no maldizer. Grave isso daqui. Falar mal do próximo é pecado, mesmo sendo verdade. Vamos repetir? Falar mal do próximo é pecado, mesmo sendo verdade. A Bíblia não te dá direito algum de falar mal do teu próximo. A Bíblia não nos dá direito algum de falar mal do meu inimigo, mal do meu amigo, mal do meu pastor, mal do meu chefe, mal da minha esposa. Não me dá o direito de falar mal do meu próximo, mesmo que seja verdade, mesmo que eu tenha razão. A Bíblia não me dá o direito. O que a Bíblia me dá o direito? Tem alguma coisa contra o teu irmão? Você lembrou? Lembrou que tem? Vai até onde? Até ele. Não é até o pastor, não é até o padre, não é até o professor, não é até o chefe, é até ele. Primeira coisa, você não tem que falar mal do próximo para o outro próximo. E o pior é que a Bíblia fala que aquele que fala peca, mas aquele que ouve peca em dobro. Isso é um perigo. Quem fala peca, quem ouve e não repreende peca em dobro, porque peca no ouvir, peca na consciência e pode pecar na língua também, porque cria-se uma raiz de amargura. O problema da língua, irmão, vai levar muito crente para o inferno. Vai levar muito crente para o inferno. E crentes que está todos os dias dentro da igreja, tá? Tem crente que está todo dia da igreja, mas já está com o pé no inferno mais do que ele acha, porque ele acha que todo mundo vai para o inferno menos ele. Você conhece gente assim? Que acha que todo mundo vai para o inferno menos ele, porque ele é o santo, ele é a quarta pessoa da Trindade. Dá até medo de conversar, porque de repente vai revelar minha vida inteira ali, sabe, de tanta santidade que tem. Porque todo mundo vai para o inferno, mas ele não, ele é santo. O dirigente do ciclo de oração vai para o inferno porque não cumpre com o papel dela. O dirigente do jovem vai para o inferno porque não cumpre com o papel dele. Eu vou sair dessa igreja porque o pastor também não faz nada lá. Fala mal de tudo, fala mal de todos, mas não, ele é o santo. Cuidado, Danita. Cuidado, Danita, teu nome pode ser riscado do livro da vida, Danita. Cuidado com isso. Vamos aprender desde hoje que nós não temos que falar mal de ninguém, principalmente dos líderes. Principalmente, sabe de quem? Do marido e da mulher. Principalmente deles. Porque tem gente, irmão, pelo amor de Deus, quantos matrimônios sendo destruídos porque falam-se mal de marido para o amigo, fala-se mal da esposa para a amiga, para o amigo. Irmão, para com isso. Isso não é coisa de crente, isso não é coisa de imundo, não é coisa de santo. Quer falar alguma coisa, os dois não estão se dando bem,
Conversa com o pastor, com aquele que pode te ajudar. Não fala com o ímpio, porque tem crente que é pior do que ímpio. Sabe aquele crente que você confia? Porque a maior coisa terrível que tem é você acreditar numa pessoa, pastor Antônio Cruz, e eu conversar com o senhor e contar o meu segredo para o senhor, e na hora que eu mais estiver vulnerável, o senhor usar aquilo que eu te falei contra a minha pessoa. Isso daí é coisa de danita, não é coisa de igreja. A Bíblia nunca nos ensinou isso. Eu quero saber aonde que esse povo está aprendendo isso. É filho de Belial, só pode ser. Porque a fofoca no meio da... Eu poderia citar aqui hoje, sem brincadeira nenhuma, mais de 300 versículos que falam acerca de fofoca, que fala acerca de uma língua maldizente, que fala acerca de pessoas que julgam. Eu poderia, a minha esposa me viu ali, eu estava toda hora procurando, eu falei assim, não, esse daqui é muito pesado, esse é muito pesado, esse é muito pesado. Eu falei, deixa eu pegar uns mais leves ali para não machucar e não ferir ninguém. Mas aí o Espírito Santo falou assim para mim, você vai falar de você? Eu falei, eu não. Eu falei, então fale. Eu falei, então tá bom, então eu vou falar. Irmãos, segura a língua. Segura. Vou falar aqui diante de Deus. Estou falando diante do meu Senhor. Eu não sei de nada. Ninguém falou nada. Mas eu estou expondo aquilo que está aqui, ó. O bom de pregar expositivamente é isso. Se eu tiver que falar de adultério, coitado de quem tiver com adultério, que apanha aí do seu adultério. Se eu tiver que falar de fofoca, coitado de quem está fofocando, apanha aí da fofoca. Se eu tiver que falar do murmúrio, que apanha sobre o murmúrio, porque eu estou fazendo algo expositivo. É algo da parte das próprias Escrituras. E olha só o que diz Tiago 4. Abre lá por gentileza, Tiago 4, versículo de número 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão, e fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julga a lei, já não é observador da lei, mas juiz. E qual foi a consequência do danita por julgar? Tu serás uma serpente, que picará o calcanhar do cavalo para os seus cavaleiros cair. Nós temos uma enlouquecedora mania de julgar as pessoas. A Bíblia fala que eu posso julgar, como eu disse semana passada, posso. Como eu posso julgar? Segundo a reta justiça. O que é reta justiça? Fatos, garantia, certeza. Não adianta ninguém chegar em mim e falar assim, pastor fulano de tal adulterou. Adulterou? Legal. Legal não, né? Do jeito de falar. Terrível, vamos pôr, mas terrível. Adultera não é legal não, é terrível. Terrível. Mas qual é o fato? Como a gente prova? Não, mas foi fulano de tal que me falou. Falou, então já descarta. Não dou nem trela. Se não vir da fonte, não dou nem trela. Por quê? Irmão, tem muitas pessoas que dão falso testemunho. Muitas pessoas, crentes, que dão falso testemunho. Existem pastores, obreiros, que já foram excluídos por causa de uma mentira. Tem um ditado aí no mundo que é até estranho, mas infelizmente lá tem muita verdade. Vale muito mais a mentira de uma prostituta do que 10 verdades de um homem santo. Por quê? Porque o falso testemunho sempre vai ter mais força para acusar. Até que a verdade seja provada, família já foi destruída, a vida da pessoa já foi destruída, às vezes a pessoa já foi para a cadeia, às vezes a pessoa já apanhou, e não é uma e nem duas, acontece isso demais. Por isso que a Bíblia nos dá o direito de julgar, mas segundo a reta justiça. Hoje nós temos uma advogada aqui, mas assim, Daiane é advogada, ela não pode fazer merchan, mas eu posso. A semana passada meu filho foi preso por uma coisa que não era ele. Lá.
Ficou 2 dias na cadeia. Está vendo como que é? Então acontece em todas as áreas. O julgamento, o falso testemunho pode sim prejudicar, na verdade prejudica, porque até então, lá em Êxodo, eu até marquei, ficar mais para frente que eu ia falar, mas acho que vai caber aqui. Êxodo, Deuteronômio, não, Êxodo 20, 16. Êxodo 20, 16, olha só o que está escrito. Não, Davi, acho mais rápido. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aqui não está falando simplesmente do seu irmão, está falando do seu próximo. Vocês são meus irmãos. O do mundo é o meu próximo. Vocês são meus irmãos. Do mundo é meu próximo. Então a Bíblia já nos orienta desde sempre. Não dê falso testemunho, não julgue, não fale mal. Abra lá, Davi, Tiago 3:1. Vamos ler esse trecho do 1 ao 12. Vou ficar de costa para vocês aqui. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Até o 12 nós vamos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Acha que a língua vai ter misericórdia? Vede com grande voz que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura tenta alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Vocês viram o que é a língua? A ideia de julgar. Você pode mudar o curso de uma vida. Aquilo, porque nós temos uma enlouquecedora mania de pré-julgar situações e colocar palavras sobre como que aquilo fosse um fato. Colocar palavras aonde não existe. Pré-julgar é uma coisa boba e simples, mas se alguém não faz aquilo que eu acho que tinha que ser feito, eu já me levanto falando, se eu estivesse no lugar dele, eu teria feito assim, assim, assim. Se eu estivesse no lugar do pastor, eu faria assim, assim, assim. Sabe por que você não está no lugar do pastor? Porque não é para você estar. Porque se você fizesse daquele jeito que você acha que tinha que ser feito, talvez ia dar tudo errado. Nós temos que entender que cada um está na posição que tem que estar. Se a pessoa está pecando, quebrando a cara, saindo fora dos preceitos, a Bíblia fala que é para eu exortar cara a cara, face a face. Sendo assim, a pessoa ficou irredutível, vai lá, chama o irmão, traga ele até na presença dos dois
tenta consertar e arrumar. Não funcionou? Vem aqui na igreja, traga diante da igreja, fala diante da igreja. Não resolveu? Aí sim a Bíblia fala para dar de mão, entregar e deixar quieto. Mas ela nunca fala para a gente simplesmente julgar por alguns atos, porque nós falamos, e a língua, como a Bíblia acabou de falar, é algo que não tem como se dominar. Só que no finalzinho do texto vocês viram que a Bíblia nos exorta falando que tem como sair de uma fonte água doce e água salgada? Você acha que tem como sair de uma fonte água doce e água salgada? Não, né? O que ela está nos indicando? Ou nós somos de Cristo, ou nós somos da serpente. Ou nós falamos as coisas de Cristo, ou falamos as coisas de Belial, de Satanás. Porque não tem como daqui de dentro eu falar, olha só que blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu falar que eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu fico falando mal do meu irmão. Eu fico falando mal do próximo. Como que eu posso falar que eu estou cheio do Espírito Santo e ter a cara de pau de falar mal do próximo? A Bíblia fala, se você diz que ama a Deus, mas se aborrece com o teu irmão, você é mentiroso. Porque como que você diz que ama alguém que você não viu, sendo que você não ama aquele que você vê? Então a Bíblia, ela pega no nosso calcanhar. Sabe por que ela pega no nosso calcanhar? Porque ela não quer que nós terminamos igual a tribo de Dan. Ela não quer que nós sejamos expurgados da salvação. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da vida, a coroa da salvação. Olha o nosso testemunho, olha o Salmo 101, verso 5. Salmo 101, verso 5. Hoje deve ler um pouquinho mais de Bíblia. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Quem disse é o próprio Senhor. Quem fala mal às escondidas, Deus vai destruir. Isso me causa um pavor, irmãos, e deveria de causar na igreja inteira um pânico, porque o próprio Deus está jurando por ele, a palavra dele, e nós sabemos que Deus não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele voltará para trás? Não, a sentença já está posta para aquele que é murmurador, para aquele que fala mal do seu irmão, para aquele que murmura, que é ingrato de tudo. Provérbios 6 e o 16 até o 19. Provérbios 6, do 16 ao 19. Olha lá: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Quase não tem isso entre nós, né? Tem contenda entre os irmãos? Não, né? Não, imagina. Olha lá em Hebreus, olha só o que diz Hebreus 12. Hebreus 12 e o verso de número 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que se nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que é uma raiz de amargura? A Bíblia falou, o que nós vemos lá em Provérbio agora? Que Deus abomina aquele que faz contenda entre irmãos, não é? Pastor Antônio, muito meu amigo, cheguei nele agora,
e falei para o pastor Antônio: pastor Zé Adriano, pastor Antônio, olhou para mim e me chamou de careca. Ô pastor, o senhor acredita nisso? Você acha que ele precisava fazer isso comigo, pastor? Acha que ele precisava me chamar de careca? Eu tenho cabelinho aqui, eu tenho uns fiapinhos aqui ainda, não sou tudo careca. Só que aí beleza, saí da conversa com o pastor Antônio. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei uma semente dentro do coração do pastor Antônio, porque o pastor Antônio é muito meu amigo, e talvez ele não tenha uma certa amizade como ele tem comigo, com o pastor Zé Adriano. Sabe o que o pastor Antônio, isso é só uma fantasia, tá bom? Vamos supor que o pastor Antônio sai daqui agora e chega no pastor Zé Franco e fala assim: ô pastor Zé Franco, o senhor viu que o pastor Zé Adriano falou com o pastor Érico? Nossa, aquilo lá não é coisa de se falar. Olha, o pastor Zé Adriano falou com o pastor Érico que ele é careca e tem cabelo branco ainda. O senhor acha? Não, nós temos que disciplinar, não pode ficar desse jeito. Sabe o que aconteceu aqui? Uma raiz de amargura contaminou o pastor Zé. Aí o pastor Zé, ele sai e fala para outro, aí o outro vai e fala para outro, aí o outro sai e fala para outro. Sabe o que está acontecendo? Está todo mundo sendo privado da graça de Deus, e cada um aumenta. Aí quando chega na história mesmo, eu falei dando risada do pastor. Irmão, exatamente, pastor, que nem raiz de tiririca, ou raça que tinha que queimar no fogo, porque traz contenda entre os irmãos. Agora, se eu chego no pastor Antônio Cruz e eu falo a mesma coisa para ele, mas ele está cheio do Espírito Santo, sabe qual vai ser a orientação dele para mim? Não, pastor Érico, calma, talvez o pastor Zé Adriano só falou por brincadeira, vamos lá acertar com ele, às vezes ele nem percebeu que machucou o senhor. O que vai fazer? Vai cortar a raiz de amargura. Irmão, vamos aprender a ser crente, vamos aprender, vamos para o caminho do céu, porque irmãos, que tem de fofoqueiro, mexeriqueiro e transmitir, que pessoas que transmitem raiz de amargura no nosso meio, não está escrito, principalmente na cidade de Monte Alto, dentro da Assembleia de Deus Belém. Não vou falar da casa dos outros, não, vou falar da minha. Porque a Assembleia de Deus está passando por uma experiência espiritual, não é só por causa de liderança, não, é por causa dos crentes, que são tudo murmurador, que gosta de levar raiz de amargura, que fica blasfemando contra o Espírito Santo, fica falando mal do irmão, falando que está cheio do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Nós precisamos cortar essa raiz de amargura, porque nós queremos avivamento, mas não fazemos tal para ter o avivamento. Achamos que festa de 3 dias vai trazer avivamento, não vai. Achar que congresso vai trazer avivamento, não vai, enquanto não cortarmos essa raiz de amargura e pararmos de fazer contenda entre congregação com sede, de sede com congregação com congregação, não vai ter prosperidade nem avivamento em Monte Alto. Vamos morrer e vamos ser que nem os danitas, ser excluídos da salvação. Isso é muito sério. Isso é muito sério e muito urgente. Judas, ele fala o seguinte: procurando eu vos falar acerca da salvação comum. Judas queria falar sobre a salvação, porém tive por necessidade parar e vos exortar a batalhar pela fé que uma vez vocês receberam. Qual é a fé que vocês receberam quando aceitaram a Cristo? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não defama o próximo. Quem ama o próximo não julga o próximo. Quem ama o próximo abraça o próximo. Quem ama o próximo pega o fraco, coloca do lado e faz ele ficar forte como você. Quem ama o próximo nega as obras da carne. Quem ama o próximo corta a raiz de amargura, porque a raiz de amargura está a cada dia que nem uma erva daninha, que nem semente de tiririca, surgindo aonde, até no meio da calçada, até no meio do concreto, essa praga nasce. Que Deus nos prive disso, irmãos. Salmo de número 15. Agora vamos ver quem vai morar no céu. Salmo de número 15. Senhor, eu perguntando para Deus agora: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Resposta: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu
coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, cujos olhos é réprobo, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Quem vai habitar no céu é aquele que mesmo com dano seu permanece íntegro, que não difama, que não fala mal, que não julga, que usa o amor. O que nós estamos precisando é usar o amor. Tito 2,8. Tito 2,8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. A Bíblia vem nos orientando, cuidado com aquilo que fala, porque, irmãos, eu estou esses dias ouvindo cada coisa que às vezes eu trabalho no meio dos ímpios. Eu, o pastor Leandro, quem trabalha de pedreiro aí, está cada dia numa casa aí, trabalha nesses lugares. O que eu já tive de patrão falando mal, falando de pessoas que é crente, e eu tendo que botar a carapuça, pedindo desculpa e falando que da inocência da pessoa que falou, não está escrito. Por quê? Tem palavras torpes na boca dos crentes. Sabe o que é palavra torpe? É palavra putrificar, palavra podre, piadinhas indecentes, palavras obscenas, linguajar mundano, linguajar que defama a glória de Deus, linguagem sã e irrepreensível, para que o inimigo não tenha do que nos acusar. Nós temos que ter palavras bonitas, não é eloquência, não é dialética, não é eu chegar aqui com uma retórica em português perfeito, não, é eu falar de Jesus, chamar Jesus de Genésio, sim, mas com sinceridade, com amor, é eu falar com a outra pessoa com a característica de Cristo, não é com soberba, porque a soberba, irmão, precede a ruína. Porque quem é soberbo julga o próximo, se acha melhor do que o próximo. E nós já lemos que Deus destruirá o soberbo, porque o soberbo se sente maior do que o outro. E quem se sente maior do que o outro, senão o juiz? Se eu julgo o outro, me sinto maior do que o outro, eu me coloco na posição de juiz. E eu me colocando na posição de juiz, eu julgo a lei, como o Tiago fala. E se eu julgo a lei, eu estou mostrando para Deus que eu sou maior do que a lei. E Deus falou que ninguém é maior do que a lei, porque a lei veio para nos mostrar o quão miserável nós somos, o quão nós não conseguiríamos salvar pelas nossas próprias forças. E é por isso que o Espírito Santo de Deus tem nos alertado hoje: você não vai conseguir vencer pelas suas forças, mas se você seguir as orientações que está sendo dada aqui hoje, Cristo te ajudará a romper todas as barreiras que te impedem de receber a coroa da vida. Cristo vai nos ajudar, irmãos, se nós tivermos essas palavras dentro do nosso coração e parar de achar que o outro que tinha que estar escutando, que eu sei que está na cabeça de muitos aqui: fulano de tal tinha que estar aqui, meu filho tinha que estar aqui, puxa vida, o outro tinha que estar aqui porque ele falou para mim ontem. Ou eu já estava saindo e estava me ligando, falando. Não, irmão, não é para o outro estar escutando, não, é para você mesmo, é para ti, para você. É para mim, é para nós, é você mesmo, é nós que temos que escutar isso. Porque se eu receber uma raiz de amargura, a hora que eu estava vindo para o culto, a hora que eu sair do culto, eu já vou sair com a tesourinha, cortando a raiz da tiririca e da amargura. É para nós, é nós que vamos levantar essa igreja. É nós que vamos levantar a Assembleia de Deus de Monte Alto. É nós que vamos fazer o nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas. É aquele que ouve a palavra, guarda no seu coração e pratica ela. Porque você tira a tua força e coloca a força de Cristo. Aí você pode bater no peito e falar: sou mais do que vencedor.
Enquanto isso, enquanto nós não cortarmos a raiz de amargura, não adianta bater no peito e falar que somos mais do que vencedores. Se você não consegue vencer nem a murmuração, como vencerá Satanás? Se não consegue vencer nem fugir da aparência do mal, como subsistirá contra as falácias e as astutas ciladas do teu inimigo? A Bíblia fala que ele só não nos consome vivo porque tem um que o detém. Olha lá, Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Olha que conselho maravilhoso. Sem lenha o fogo acaba, então não seja lenha para esse fogo, se prive dele. Salve tu e a tua casa, salve você, a sua família, salve o teu emprego, salve o teu patrão, salve o teu amigo do trabalho. Você é crente. Às vezes o ímpio vai chegar murmurando para você, e você, com palavra sã e irrepreensível, não desonrará o Senhor seu Deus, e o nome dele será glorificado através da lenha que você vai tirar. Você vai ser um apaziguador. Bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra, diz o Senhor. Então vale muito a pena, irmãos. Provérbios 13, 3. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Melhor é ouvir do que falar. Sabe por que Deus deu 2 ouvidos e uma boca? E colocou os dentes ainda para a língua não sair? Ela não sai, dá até para murmurar, né? Mas você sabe o que significa murmuração? Só para curiosidade, a palavra murmuração significa feitiçaria, feitiço. Quem murmura faz feitiço, murmúrio. Você está feitiçando, fazendo bruxaria. Murmuração é como o pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. Olha o perigo. Às vezes a gente não conhece a raiz da palavra, né? Não leva tão em conta. Romanos 2:1. Romanos 2:1. Portanto, é inexcusável quanto julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas os outros, pois tu que julgas fazes o mesmo. Quase ninguém é assim, né? Às vezes eu julgo a pessoa naquilo que ele está fazendo, mas eu também faço pior, ou faço igual ou pior. Você já caiu nesse engano? Eu já caí nesse engano. Eu já julguei uma pessoa, e depois que eu parei, caí em si, falei, poxa vida, eu faço pior do que ela, tenho que pedir perdão para ela. Fui homem, fui lá e pedi perdão para a pessoa, porque ninguém aqui é infalível. Ninguém é infalível, todos nós somos passíveis de pecar, de errar, mas nós temos que ser irrepreensíveis, até quando erramos. Errei, assume o erro, pede perdão, se conserta e vamos para o céu. Isso é o que importa. Deixa eu ver aqui outra. Nosso horário já foi. Salmo aqui, Tiago 3, nós já falamos. Tiago 1,26. Tiago 1,26. Esse daqui é bom. Eu tenho um monte de versículo aqui, irmão. Vou pular. Tiago 1,26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião dessa é vã. Não adianta nada estar com roupa de crente, cabelo de crente, barbinha feita de crente, né? Saião de crente, Bíblia debaixo do braço de crente, mas não refreia a língua. Virou nada.
vai para o inferno com roupa tudo. Então, não faça da tua religião. A palavra religião aqui, você sabe o que significa religião? A palavra religião significa religar. É o que liga. Cristo é a nossa verdadeira religião, porque ela ligou a igreja a Deus. O homem estava separado e ele religou, tá? Religião, nesse sentido, é boa, é imaculada. Agora, no religiosismo, tudo que é ismo não presta. O religioso, a religiosidade, tudo isso daí não presta. Porque a Bíblia fala o seguinte: não sede santo demasiadamente, porque é pecado. Não seja santo demasiadamente. Também não seja desleixado demasiadamente. Tem a oração do profeta Agur. Já viu a oração do profeta Agur? Lá em Provérbios, acho que é Provérbios de 28, uma coisa assim. O profeta Agur, ele fala o seguinte: Deus, não me dê a riqueza para que eu não venha te desprezar, e nem me dê a pobreza para que eu não precise roubar, mas me mantenha na porção acostumeira. A porção acostumeira. Sabe o que é isso? Inteligência. Saber pedir. Porque tem vezes que você pede riqueza e Deus não te dá, porque Ele sabe que você vai ignorá-lo. Difícil é um rico entrar no céu, como disse Jesus, porque se apega fácil. Irmão, e no meio dos crentes tem um monte de crente ganancioso. Você quer pegar crente ganancioso? Começa a fazer campanha da vitória. Nossa, parece crente aqui até de 50 anos atrás. Quer pegar crente ganancioso? Começa a fazer uns cultos aí de prosperidade. Você vai ver que a casa lota. É tudo ganancioso, tudo amante avarento, amante de si próprio, com o umbigo colado nessa terra. Danitas. Mata o próximo para possuir o bem do próximo. É danita. Então, irmãos, nós encerramos aqui. Não vou ler mais, senão eu vou puxar muito longe. Então, nós encerramos aqui a questão dos danitas. Vocês entenderam qual é o problema de ser um danita? O problema, o porquê, o motivo que fez os danitas serem excluídos da salvação. Tudo isso nós gastamos 2 quarta-feiras para mostrar, em resumo ainda, tá? Em resumo, o porquê que a tribo de Dan foi excluída e o porquê que nós devemos de evitar para nós também não sermos excluídos da salvação, porque a hora do arrependimento é agora, porque a nossa salvação está mais perto hoje do que quando aceitamos a fé. E no finalzinho do capítulo de número 7, que nós falamos acerca dos remanescentes, semana que vem eu já dou uma pincelada neles e já entramos já no capítulo de número 8. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que o Deus do céu possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Amanhã então, ensaio, escola e oração com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica noturna. Vamos estar todos nós aqui, vamos estar aprendendo um pouco mais. O professor vai ser o irmão Jorge, ele estará nos trazendo uma boa aula, como ele já trouxe já outras vezes. No sábado, ceia do Senhor, chegue cedo, tá bom? Vai ter uma caravana lá de Matão, parece que vai vir 2 ônibus de lá para cá, para participar juntamente conosco na ceia. Então vai ser uma grande festa, vamos estar todos lá. No domingo pela manhã, escola, oração e ensaio com os nossos pré-adolescentes. E à noite estaremos todos juntos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar ao Senhor com o culto da família. Irmãos, não esqueçam dos agasalhos, tá bom? Os irmãos que têm agasalho, não esqueçam. Acho que só deve ter vindo umas 2 peças só de roupa. Então, os irmãos que puderem aí, traga aí antes que não traga só no calor, né? No calor não vai precisar, não precisa do frio. Os irmãos do professor também precisam. Desculpa, é verdade, boa ideia. Não haverá ensaio para os pré-adolescentes. Obrigado por me lembrar. É reunião de obreiros, tá bom? Então todos os obreiros lá na sede, domingo. Tá ok? Então, ok? Mais alguma coisa? Certo? Ceia à noite. Já? Ceia? Pessoal lá de Matão. Ceia, então nós vamos estar todo mundo lá. Certo? Assim, então meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos aqui
fazer mais uma oração, clamar ao Senhor mais uma vez pela sua graça, pela sua bondade,